Olá a todos, eu me chamo Beatriz Garcia Marques, eu resido em Cáceres, Mato Grosso, e sou aluna do curso de Guia Nacional de Turismo pela SOER. Recentemente é que o turismo tem sido valorizado no nosso país enquanto um fator de desenvolvimento econômico e social. E com isso foi criado o Plano Nacional de Turismo e através do artigo 6º da Lei 11.771 de 2008, foram criadas 9 proposições para regulamentar a profissão. Número 1 é o planejamento e gestão, que diz respeito a toda a parte burocrática. O número 2 são as informações dos estudos turísticos, que diz respeito ao local, né, aos pontos turísticos, o índice habitacional, o bioma, enfim. Número 3, logística de transportes, que diz respeito à legalização, regulamentação de todos os veículos que vão participar desse processo, tá? Desde o veículo que vai fazer o traslado até a aeronave, por exemplo. Número 4 é a regionalização do turismo, né? A 5 é fomento à iniciativa privada. 6, infraestrutura pública, que deveria ser um fator mais eficiente na nossa sociedade, ou seja, todo município deveria ter esse suporte para o turismo. Por exemplo, eu moro em uma cidade turística, mas nós não temos uma estrutura para atender os nossos turistas, porque nós não temos pessoas, né, regulamentadas para fazer esse serviço, nós não temos agência e o próprio município não incentiva. Número 7, qualificação de produtos. Todos os produtos que vão ser vendidos, que vão ser comercializados ali durante esse processo, ou seja, o que for pago, o que não for pago, o que está incluso, o que não estiver incluso, tem que ser regulamentado, tá? 8, apoio à comercialização, ou seja, incentivo, né? Incentivo midiático, incentivo público ao uso desse serviço. E 9, finalmente, turismo sustentável e combate à sexualização de crianças e adolescentes. Esse tópico, ele é o mais chocante, né? Porque nós estamos vivendo um período da nossa sociedade em que, infelizmente, nós ainda temos problemas terríveis com a parte de sexualização, de prostituição, e é dever do guia turístico combater, né? E se posicionar a respeito disso, bem como na questão da sustentabilidade. Você vê alguém jogando uma lata na rua, você vê alguém fazendo uma prática que não condiz com essas regulamentações, do dever do guia turístico repreender, tá bom? Bom, outro ponto é que é considerado guia turístico através da Lei 8.623, quem for cadastrada no Instituto Brasileiro de Turismo, que é a Embratur. Porém, você deve especificar, né, e você deve estar dentro de algumas especificações. Quais são elas? Primeiro, você tem que ser brasileiro ou estrangeiro residindo no Brasil. Segundo, você tem que ter mais de 18 anos. Terceiro, você tem que estar com todas as suas condições eleitorais em dia. Quarto, você tem que estar regulado dentro do serviço militar. Quinto, deve ter concluído o 2º grau. E, por último, você deve estar também regular no seu curso de guia turístico, que deve ser um curso habilitado. Tá bom? Quais são as infrações leves? Deixar de portar o seu crachá, por exemplo, de identificação nos locais, né? De repente, querer entrar em um local e não conseguir provar que você é habilitado. Induzir o cliente ao erro. O que seria isso? Eu fornecer uma informação que seja falsa ou confundir, né, alguma informação e passar essa informação que possa atrapalhar o meu cliente ali, né, que possa prejudicar ele de alguma maneira. Faltar com o dever profissional imposto pelo decreto número 946 do ano de 1993. Na época, o presidente Itamar Franco, ele fez algumas proposições também para que houvesse um sistema de conduta do guia turístico. Tá? Quais são as infrações médias? Usar a sua identificação fora do seu território, por exemplo, do território nacional, né? Vamos dizer assim, ou em um local em que você não pode atuar como guia, né? E você insiste em manter essa prática.
também é uma infração, tá? Não cumprir contrato, tá, com alguma agência, né, não comparecer é uma infração média. Infrações graves. Infração grave número 1, facilitar a atuação ilegal de outras pessoas. Por exemplo, eu sou guia turístico, eu tenho o meu cartão, né, a minha identificação, o meu selo ali de profissão, e eu facilito para um colega que não é guia, para que ele trabalhe junto comigo e que ele atue como se fosse guia também. Isso é uma infração grave, você pode perder o seu registro, tá? Praticar qualquer tipo de crime, violência, etc., infração gravíssima, né? E, por fim, quaisquer outros tipos de conduta incompatíveis com a profissão que estão ali nos nossos regulamentos das leis. Quanto às penalidades, quem é responsável por ser o órgão penalizador, né, digamos assim, é a Embratur. Porém, ela vai penalizar de acordo com um processo administrativo que deve vir de algum lugar, ou seja, se eu não cumpro o contrato com uma agência, a agência vai entrar com um processo e esse processo vai ser encaminhado à Embratur e a Embratur que vai decidir qual vai ser o tipo de penalidade que ela vai dar a essa pessoa, né? E depende também, obviamente, do grau da infração da pessoa. Por exemplo, se eu cometi uma infração grave, daquelas que eu já citei, e aí a Embratur decide por suspender o meu cadastro, eu posso recorrer, né, dependendo da situação ali, porque eu posso dar o meu lado da história, né, provar e tal, e eu posso conseguir recorrer. Agora, se eu tive uma infração grave ou gravíssima, né, eu só posso recorrer após um ano depois do meu cadastro ter sido cancelado. Tá? Nesse período eu não posso nem tentar voltar atrás. Tá? Por fim, o que acontece com as pessoas que exercem ilegalmente a profissão? A pena é uma pena de prisão simples, que vem de 15 dias a 3 meses, ou multa, tá? Uma das duas coisas. E é como eu disse, depende bastante do tipo de agravante ali da situação, dependendo, né? Aí vai para outras esferas da justiça, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido bem e para quem quiser saber mais, eu vou colocar algumas fontes aqui, tá? No final do vídeo, para que vocês acessem e tenham mais informações sobre isso, que é muito importante, principalmente para uma formação, né, mais sólida, tá? Muito obrigada.